Vamos botar um sorriso nessa cara. Por que está tão sério? Por que a gente ama tanto os vilões, especialmente o Coringa, o cara que espalha o caos, mas se tornou uma das figuras mais icônicas da cultura pop? Hoje vamos explorar por que nós tendemos a idolatrar quem na verdade a gente deveria temer. Mas será que essa admiração diz mais sobre nós do que sobre ele? E a resposta pode estar nas profundezas da nossa mente. E aí pessoal, beleza? Pra gente começar o nosso vídeo, vamos fazer uma perguntinha bem básica. Por que o Coringa? Por que ele se tornou tão popular? Ele é um vilão sem poderes, sem moral, mas que consegue fazer algo que poucos vilões conseguem. Ele nos faz simpatizar por ele. Afinal, por que a gente ama tanto os vilões? Pra responder essa pergunta, eu começo pelo seguinte ponto. Não há um excelente herói sem um bom vilão. E um bom vilão é aquele que consegue convencer o espectador com as suas ideias ou a sua história, quando a sua motivação faz algum sentido. Você já deve ter se esquecido de vários vilões de filmes porque as suas motivações não faziam nenhum sentido, como aqueles que são maus apenas por serem maus. Outra característica marcante de um vilão é a sua personalidade e o seu carisma, quando ele se destaca dentre os personagens da obra. Esse sim é um excelente vilão. Mas e o Coringa? Por que gostamos de um vilão como ele? Porque ele representa algo que todos nós temos dentro de nós. O caos, a raiva reprimida, o desejo de quebrar as regras. Ele simboliza a rebeldia e a liberdade total. Fazer o que quiser, com quem quiser, mas sem se importar com as consequências. E isso o torna perigoso, a ponto de complicar a vida do Batman. Por ser um personagem tão característico e marcante, é fácil entender porque ele pode se tornar o personagem favorito de muita gente, mas é importante a gente ressaltar, tudo não passa de ficção, e quem não consegue diferenciar a realidade da fantasia deveria se manter longe desse tipo de conteúdo. Imagina só, você está sentado em uma sala de cinema, animado para assistir a um dos filmes mais esperados do ano, Batman, o Cavaleiro das Trevas ressurge. A sala está cheia, todos estão ansiosos, aguardando o início do filme. De repente, um homem de cabelo tingido de laranja invade o local, usando uma máscara de gás. Ele lança bombas de gás lacrimogêneo e começa a atirar indiscriminadamente na plateia. Bom, esse homem era James Holmes, que ficou conhecido como o Atirador de Aurora. E o mais perturbador? Bom, ele dizia ser o Coringa. Holmes era um estudante de neurociência, era um jovem extremamente inteligente, mas a sua mente estava em colapso. Ele sofria de graves problemas de saúde mental, incluindo esquizofrenia, e começou a desenvolver uma obsessão pelo personagem Coringa, especialmente a versão interpretada por Heath Ledger em Batman, o Cavaleiro das Trevas. Para ele, o Coringa não era apenas um vilão. Ele era um símbolo de caos, um personagem que desafiava as regras da sociedade e não tinha medo de destruir tudo ao seu redor. E Holmes queria encarnar esse papel. Ele se preparou meticulosamente para o ataque, comprou armas, munições e até modificou a aparência para parecer mais próximo do personagem. E no dia 20 de julho de 2012, ele transformou essa ideia em realidade. Durante o julgamento, Holmes afirmou que o Coringa o inspirou e que ele acreditava estar cumprindo um papel em uma narrativa que só fazia sentido em sua mente. Mas por que alguém como ele se identificaria como um vilão tão perturbador? É aqui que entra a reflexão psicológica. O Coringa não é apenas um personagem. Ele é uma representação do caos interno que todos nós, em algum momento, tentamos controlar. Mas para algumas pessoas, como Holmes, essa fronteira entre a fantasia e a realidade se rompe. Esse caso levanta uma questão importante. Por que algumas pessoas glorificam vilões? Por que personagens como Coringa se tornam ícones culturais? E até que ponto a ficção pode influenciar comportamentos perigosos na vida real? E essa resposta pode estar no fato de que esses vilões, no fundo, representam um lado sombrio da natureza humana, aquele que a sociedade tenta reprimir, o lado que busca liberdade a qualquer custo, mesmo que isso signifique destruir tudo ao seu redor. E talvez o que assuste mais seja perceber que muitas pessoas se identificam com isso. E a pergunta que fica é: vale a pena idolatrar alguém que só quer ver o mundo pegar fogo?
O Coringa é um dos personagens mais enigmáticos e mutáveis da cultura pop. A sua origem, assim como a sua mente, é um mistério. Em algumas versões, ele é um comediante fracassado que, após um dia terrível, cai em um tanque de produtos químicos e emerge como o palhaço do crime. Em outras, ele é simplesmente o caos encarnado, sem passado, sem nome, sem propósito aparente, além de espalhar a destruição. Mas uma coisa é constante: ele é um reflexo distorcido da sociedade, um lembrete de que basta um empurrãozinho para alguém abandonar as regras e abraçar o caos. E é aí que entra um conceito da psicologia que pode explicar essa fascinação. Existe um conceito chamado efeito psicopata, que explica por que algumas pessoas se sentem atraídas por figuras que quebram as regras. Esse conceito basicamente é a admiração pelo que não podemos ser ou não podemos fazer. Mas calma, não significa que você é um psicopata ou um psicótico. Significa que em algum nível você se identifica com a ideia de liberdade absoluta que o Coringa representa. Só que essa liberdade ela vem a um custo. O segundo filme do Coringa ele foi construído para desfazer a idolatria criada pelo primeiro filme. A ideia agora é mostrar que não há nada de glamouroso na loucura. O primeiro filme sem querer transformou o Coringa em um símbolo de resistência, mas o segundo filme foi feito para desmascarar essa ideia. Afinal, não devemos romantizar o sofrimento e a violência, e justamente por isso o filme foi uma grande decepção para os fãs. Eu recomendo a análise do filme do Gaveta Filmes. Se você quer saber mais sobre esse tema, assista lá. Bom, a gente não pode se esquecer da Harley Quinn, que leva essa admiração pelo Coringa a um nível pessoal e doentio. Mas essa relação entre Harley Quinn e Coringa é um papo para um outro vídeo. Talvez um spoiler? Bom, não sei. Relacionamentos tóxicos são mais comuns do que você imagina. Afinal, por que amamos o Coringa? Talvez porque ele represente algo que todos nós carregamos dentro de nós. O caos, a raiva reprimida ou o desejo incontrolável de, por um momento, deixar as regras de lado e simplesmente explodir tudo. Pense bem, quantas vezes você quis quebrar as normas? Quantas vezes você quis rir do absurdo da sociedade? Quantas vezes você quis assistir o mundo pegar fogo? O Coringa não é apenas um personagem, ele é uma ideia. Uma ideia que nos diz que, no fim das contas, o caos é libertador, que tudo é uma piada e que talvez a única coisa que resta a fazer seja rir enquanto tudo desmorona. Mas será que vale a pena idolatrar alguém que só quer ver o mundo pegar fogo? Talvez o verdadeiro vilão da história seja a nossa própria mente, que insiste em procurar heróis onde só existe destruição. Porque, no fim das contas, todo vilão é o herói da sua própria história. Bom, se você chegou até aqui e gostou do vídeo, então já se inscreve no canal e ativa o sininho, comenta aí embaixo qual é a sua versão favorita do Coringa e me diz aí, você acha que ele é um símbolo de resistência e anarquia ou ele é só um alerta sobre os perigos do caos? A gente se vê na próxima, valeu!